Querido professor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, aonde quer que você esteja. Como sempre nós dizemos, é um prazer poder falar com você diretamente dos estúdios da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina. Estamos mais uma vez nesse encontro abençoado para falarmos de EBD, de Escola Bíblica Dominical. Aqui em Criciúma continuamos ainda no nosso propósito, nesse terceiro trimestre, de treinar e capacitar a nossa igreja para o discipulado, porque o tema do ano de 2020 de nossa igreja é uma igreja mais relevante, uma igreja que tem a sua importância na sociedade. E a igreja, ela só existe, subsiste para pregar o evangelho, que é, na verdade, a sua missão principal. Nós estamos então na lição de número 9, estamos com o título já aí em tela, o discípulo e a prática da vida cristã. Nós precisamos entender que o cristianismo não é uma ciência para ser teorizada, mas uma ciência divina para ser apreciada, admirada, vivida e também ministrada. E nós vamos falar sobre isso nessa pré-aula de hoje. Nós temos como texto de ouro Colossenses 1:10, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Então, a primeira coisa que precisamos pensar é que o nosso testemunho é para Deus. Certo que a nossa vida vai influenciar as pessoas à nossa volta, o nosso contexto de vida, mas nós vivemos para Deus e precisamos, na nossa vida, como diz o texto bíblico, andar dignamente diante de Deus, afinal, Ele é santo, Ele é extraordinariamente maravilhoso, belo, divino, sacro, e nós precisamos nos relacionar com Deus nesse nível de pureza e de santidade, agradando-lhe em tudo, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito, em todas as esferas da nossa vida, frutificando em toda a boa obra. E nós sabemos que o fruto é uma virtude do Espírito dentro de nós, como diz ali no livro de Gálatas, o fruto do Espírito, e crescendo no conhecimento de Deus, aquele processo chamado santificação, aonde nós, ao sermos regenerados na nossa conversão, no nosso novo nascimento, nós, naquela analogia que nós já estudamos como uma criança, nós nascemos, vamos nos desenvolvendo, vamos crescendo e nós vamos, então, aumentando o nosso conhecimento e a nossa graça diante de Deus. Temos 4 tópicos para esta lição: a prática da palavra de Deus, a prática da oração, a prática da pregação do evangelho e a prática da boa conduta cristã. Temos então a introdução para a aula desse próximo domingo, a autêntica vida cristã, a original, né? Aquela que ela vem de Deus e está plasmada em Deus, é caracterizada por um conjunto de práticas que nos identificam com o nosso Senhor Jesus Cristo. Entre as referidas práticas destacam-se a leitura, estudo e prática da palavra de Deus, a prática constante da oração, a pregação do evangelho e uma vida de bom testemunho. Aqui nós precisamos entender que toda essa condição que nós vamos falar nessa lição, ela é uma condição do salvo, no pós-regeneração. Ou seja, nós vamos falar de testemunho cristão nessa aula e não de obras para a salvação. Por quê? Porque nesse estágio nós compreendemos que a pessoa já está salva e ela não precisa fazer nada para obter a salvação. Ela já obteve a salvação pelos méritos de Cristo. E a graça nos moveu e nos constrangeu a olhar para o sacrifício de Jesus, para o plano de Deus através de Cristo e do Evangelho, e reconhecer que Deus é amor, que através do seu Filho Jesus Cristo, Ele então nos salvou pelos méritos de Cristo naquela bendita cruz. E veja só, então nós não estamos nessa aula falando sobre obras para a salvação, mas estamos falando de obras do salvo. A prática da palavra de Deus é o primeiro tópico da nossa lição, e o primeiro subtópico, a leitura da palavra de Deus.
Aqui, professor, nós temos que chamar a atenção do contexto brasileiro, falando daquilo que é comum, aquilo que é cultura da nossa nação, do nosso povo. O povo brasileiro não se destaca diante dos demais como um povo que tem muita leitura. E quando a gente pratica o hábito da leitura, nós vamos então melhorando vários contextos da nossa vida. A nossa percepção, nós vamos tendo um conteúdo mais elaborado, nós vamos trabalhando inclusive a nossa dicção, a gente vai desenvolvendo a nossa cognição. Por quê? Porque a leitura nos transporta para um mundo imaginário onde nós vamos desenvolvendo ideias, e as ideias elas vão nos libertando da ignorância. E veja que coisa extraordinária. A Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, ela é um documento que vai falar da nossa salvação. O Deus que nós adoramos, ele resolveu, através da palavra, através dos textos sagrados, colocá-los em um documento. Para quê? Para que esse documento ele ficasse de forma estática, posto diante da humanidade, para que não houvessem erros ou possibilidade de nós não acertarmos na nossa adoração a Deus. Até o momento em que Moisés é escolhido por Deus para ser o libertador de Israel, isso há 1500 anos antes de Jesus, o povo hebreu que ficou 400 anos escravizado no Egito e mais vários anos anteriormente, partindo de Abraão, foi sendo educado de forma oral acerca da fé de Abraão e da esperança de uma terra prometida, aonde Deus ele estabeleceria o seu povo para que dele nascesse o Salvador do mundo. Então, até o momento em que Moisés ele vai tirar Israel do Egito, esse ideário de salvação através de Israel e do Salvador que nasceria de Israel é perpassado de geração em geração dentro da história de forma oral. Ou seja, cria-se uma tradição dentro de Israel e de pai para filho, os ensinamentos que são oriundos de Abraão, que é o patriarca de toda a nação hebraica, é passado de forma oral. Mas isso tem uma limitação ao ponto que a nação de Israel vai crescendo, que é o quê? A mensagem central, pura e cristalina, se diluir no meio daquela grande sociedade. E o que Deus então irá fazer? Ele vai dar um documento para que então toda a verdade de Deus fique limitada a ele. Então, é por isso, através do alfabeto, através das letras, através das palavras, da construção semântica, que Deus então vai nos dar a Bíblia Sagrada como um documento que é totalmente inspirado. Como assim? Quando nós analisamos o que é inspiração, olhando a partir do corpo humano, nós vamos ver que é um movimento pulmonar. Você se inspira, enche de oxigênio o seu pulmão e depois você expira. Você então vai falando quando você solta o ar. A gente usa desse exemplo para compreender como seria a inspiração divina, através do documento que ele nos deu, que é a Bíblia Sagrada. Deus, quando se inspira, é como nós quando nos inspiramos. Nós carregamos o nosso pulmão de ar, oxigenamos o nosso sangue, renovamos as nossas células e o corpo então ele vai trabalhando de renovação em renovação. Veja que quando lá Moisés diz para Israel, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, ele está falando, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu fôlego. Ou seja, assim como eu não posso viver sem inspirar o ar, eu não posso viver sem receber a presença de Deus. Então, quando Deus ele se inspira, ele então, usando essa metáfora humana, ele também se renova, ele se inspira, ele imagina, ele deseja, ele projeta, resolve executar a sua vontade, e essa vontade ela é expressa na sua palavra. Quando ele fala,
o fôlego de vida sai da sua boca e ele alcança a nossa alma. Então, quando Deus se inspira, ele imagina, quando ele fala, ele expira, e quando ele expira a sua vontade, eu me inspiro com o sopro que sai da boca dele. Foi assim com os santos homens de Deus que foram usados para nos dar a palavra de Deus em forma de documento inscrito, a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia é um documento e ela também é inspirada e ela traz de Deus a autoridade. Por quê? Porque sai do coração de Deus, do imaginário de Deus, do ideário de Deus. É a vontade expressa de Deus. Então aqui, no texto da nossa lição, vai dizer que, diferentemente de todos os livros que pode haver no mundo, as narrativas existentes na Bíblia são inspiradas. Já expliquei o que é a inspiração, mas ele vai dizer inspiradas pelo Espírito de Deus, contendo o quê? O pensamento de Deus e contendo a vontade de Deus. Você vai falar lá com o seu discípulo e ele pode até perguntar assim: mas há textos tão tristes na Bíblia Sagrada, há textos que falam de morte, de morticídio, que vão falar de adultério, de famílias que se desfizeram, de tantas tragédias, aquelas epopeias bíblicas. E por que que isso está na Bíblia Sagrada? É porque aquele evento, aquela narrativa, aquela história, ela está registrada ali com um propósito. De hoje, nós como cristãos e salvos, olharmos para aquelas situações e tê-las como exemplos positivos ou negativos, tirando delas as reais lições para a nossa vida e procurando através delas agradar a Deus. Ou olhando para aquilo que é bom, aceitando aquilo como um favor de Deus e olhando aquelas narrativas tão tristes que principalmente a gente vê no Antigo Testamento, a gente então não as pratique para que a gente não caia no mesmo erro. E aqui em Apocalipse 1 e 3 tem um texto que você pode chamar a atenção do seu aluno ali, que fala: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras desse livro. Então, quando nós estamos em contato com a Bíblia Sagrada, nós estamos, a princípio, lendo o documento. Mas a partir do momento que eu começo a ler o documento e me inteirar do que ele está dizendo, o Espírito Santo começa a dar testemunho na minha alma do que Deus ele quer através daquele documento. Então eu passo a ouvir a voz do Espírito de Deus, dando testemunho e confirmando a palavra de Deus no meu espírito. Comecei lendo, agora estou ouvindo, e agora Apocalipse 1 e 3 vai dizendo: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda. Ou seja, quando eu li, o Espírito Santo me fez ouvir, eu compreendi, aí eu guardo a palavra no meu coração. E ali em Timóteo, 1 Timóteo 4 e 13 vai dizendo que nós precisamos persistir na leitura da palavra de Deus. Por quê? Porque o texto bíblico ele é inspirado, ele é autorizado por Deus, tem uma mensagem eterna dentro dele e nós de maneira nenhuma vamos exaurir o texto bíblico, nós jamais vamos na sua totalidade compreendê-lo plenamente ou esvaziá-lo do seu conteúdo, é muita coisa, de sorte que você pode sempre estar em contato com o mesmo texto bíblico e você sempre vai percebê-lo de um ângulo diferente, de uma forma diferente, com uma equivalência diferente, e você vai então percebendo que a palavra de Deus ela vai se renovando cada vez mais dentro do nosso coração, de sorte que é uma tarefa praticamente infinita no plano da nossa vida natural, e depois teremos a eternidade inteira para refletirmos na própria palavra de Deus, que no fundo traz a vontade e o pensamento do Deus que é eterno, que é infinito, grandioso, extraordinário, como a gente, pelo Espírito Santo, concebe Deus no nosso coração. Então, um Deus assim tem uma palavra que igualmente é tudo o que Ele é, e nós, como não conseguimos esvaziar Deus, jamais também esvaziaremos a sua palavra. O estudo da palavra de Deus, o segundo subtópico do primeiro tópico da nossa lição. E aqui então vai dizendo na nossa lição que esse estudo, que a leitura da palavra de Deus deve se tornar então um estudo, e ele deve ser
constante. E aí nós vamos aprendendo muitas coisas depois daquela primeira e rápida leitura da Bíblia Sagrada. Nós temos um pastor chamado Gesiel Gomes, que foi e é um dos grandes oradores das Assembleias de Deus no Brasil, e ele, num seminário, uma vez eu vi ele dizendo que ele chegou naquele nível de compreensão da palavra porque ele desenvolveu uma técnica de primeiro ler o mesmo texto 7 vezes. Então ele lia 7 vezes o mesmo tema e depois ele começava novamente a revisar o texto que ele já tinha lido superficialmente 7 vezes, mas agora de forma meditativa. Ele começava a pensar no texto que ele já tinha lido 7 vezes e sedimentou aquele conhecimento primário do texto, e agora ele vai meditar no texto para quê? Para atingir profundeza no texto, extrair dele lições muito mais profundas. Uma coisa é você conhecer o lugar ou visitar o lugar, outra coisa é você ir pelos pormenores do lugar e buscar a história daquele lugar, a cultura daquele lugar e várias outras características do lugar que você visita. Assim também é o texto bíblico. E aí então, conforme você vai estudando a palavra de Deus, você vai sendo constantemente, você vai praticando, melhor dizendo, constantemente o estudo da palavra de Deus, você vai percebendo que há lugares onde você pode fazer isso melhor. E aqui, no texto da nossa lição, vai incentivar, e você, professor, também deve incentivar o seu discípulo a frequentar a escola bíblica dominical, a maior escola teológica do mundo, com seu ensino sistemático, com o seu currículo sistematizado, que de tempos em tempos ele vai se renovando. E nessa prática dominical de busca pelo conhecimento da palavra de Deus, ele vai estar apto para depois ir para um seminário bíblico, fazer um curso bíblico e desenvolver de forma mais sistematizada a sua teologia pessoal e também denominacional. Nós temos aqui algumas coisas que eu acrescento para você. Nós, por exemplo, podemos estudar a Bíblia depois de conhecer o texto bíblico, depois de ler e conhecer todo o território bíblico, os 66 livros, todos os enredos de cada livro. Nós podemos, então, dividir depois a palavra de Deus em temas. Nós também vamos aprender a estudar a palavra de Deus em contextos. Temas, são vários temas que nós podemos a estudar a Bíblia, como Deus, o pecado, a salvação, os tempos do fim, as doutrinas bíblicas da salvação, do pecado, como eu já falei, do Espírito Santo, a cristologia, a teologia. São vários temas que vão se abrindo, e depois eu tenho alguns contextos que vão me ajudar a ter uma compreensão melhor da palavra de Deus, como o contexto histórico, em que momento aquele livro está sendo escrito, em que lugar o contexto geográfico, o contexto político, porque são vários reinos, principalmente no Antigo Testamento, que a gente vai vendo reis que estão reinando no mundo, que estão subjugando as nações do mundo, da qual Israel também está nesse contexto de sujeição. Tem o rei da Babilônia, tem o assírio, o medo-persa, tem o grego. Então, essa questão política, essa influência da política no contexto histórico do autor e do livro que ele está escrevendo, a questão idiomática, a língua, a questão cultural, como é Israel no tempo do Egito, como é Israel no tempo dos juízes, como é Israel no tempo das monarquias, como é Israel no período interbíblico, como está Israel dentro do Império Romano nos tempos do Novo Testamento, as várias diferenças. Tem o Israel com o templo, tem o Israel sem o templo, tem o Israel que está avivado, tem o Israel que está desviado. Então isso é uma análise cultural. E depois fazer de todo esse apanhado uma equivalência espiritual, pegar o real sentido da Bíblia Sagrada para o tempo em que eu estou vivendo, a equivalência ou a aplicação. Nós temos então o terceiro subtópico, a aplicação da palavra de Deus. Eu coloco aqui brevemente um comentário de que eu preciso, como falei no subtópico 2, conhecer a palavra de Deus. Depois eu preciso, durante o meu dia, estar meditando na lei do Senhor de dia e de noite, como diz o salmista no Salmo 1, e isso é pensar biblicamente,
Então eu conheço a Bíblia, agora eu vou pensar biblicamente, e aí eu vou transcender e vou estar dentro do padrão que a lição me propõe, que é pensar ou viver biblicamente. Então, conhecer a Bíblia, muita gente conhece de forma acadêmica, histórica, crítica, textual, etc. e tal. Outras pessoas não conseguem pensar na Bíblia porque só encararam a Bíblia como um documento frio e morto, a letra morta no papel. Outros já começam a pensar na Bíblia e prescrutar os seus ensinos, às vezes param por ali, e outros percebem a mensagem quando pensam na Bíblia e agora resolvem viver para Deus e viver biblicamente. Então, aqui, no texto da nossa lição, vai dizer, não basta sermos apenas bons leitores, é preciso que sejamos bons praticantes. Teoria e prática sempre serão bem-vindas como irmãs inseparáveis. Então é isso, é o conhecimento da Bíblia me transportando, ou da palavra de Deus, me transportando para uma vida de prática cristã, ou viver biblicamente. A prática da oração, falamos da palavra, agora vamos falar de algo extraordinário, que é realmente um hábito que o crente precisa desenvolver, porque quando ele está orando, ele na verdade está diante do Santo dos Santos, e a oração na maioria das vezes não são palavras, mas são atitudes que levam o homem na direção de Deus. Então, o que é oração seria o primeiro subtópico do tópico 2 da nossa lição, e eu coloco aqui que oração na verdade é um diálogo, né? Jesus é o Logos, ele é a palavra, então ele vem para dialogar conosco, e não só para falar, não é um monólogo, é um diálogo, e a oração do crente, ela não é algo performático, algo rígido, algo que é decorado, documentado. A Bíblia é um documento, a oração não é um documento. Ela é uma prática livre, aberta e praticamente infinita, onde você entra numa via de mão dupla, onde você conversa com Deus e Deus fala com você. Até aqui na nossa lição vai falar do texto de Jeremias 33:3, que diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não conhece. Esse texto para nós que estamos no ambiente cristão é extremamente conhecido, mas para o teu discípulo que está vindo agora para o Evangelho é algo totalmente novo e que vai, como uma chave, abrir uma porta para o extraordinário de Deus. E a pessoa então vai, através dessa palavra, vai compreender que Deus está disposto a conversar e a revelar também os seus segredos, as suas intimidades para aquele que na oração pratica esse ato singelo e também de intimidade com Deus. Então, na oração, eu louvo a Deus. É o segredo da oração. Quando eu entro diante de Deus, eu exalto a pessoa do próprio Deus. E eu vou depois de louvar, de reconhecer a grandeza, a santidade, a pureza, o extraordinário do meu Deus. Eu, na oração, intercedo pelas vidas que eu amo. Veja, eu entro na oração adorando a Deus, exaltando as qualidades, os atributos do Deus que eu adoro. Eu vou agora, diante desse Deus, de forma altruísta, colocar as necessidades daqueles que eu amo diante de Deus. E depois eu posso, então, pedir por mim mesmo, conversando com Deus, expondo as minhas necessidades. Mas essa é uma sequência onde pensamos que é a mais agradável na oração. Você não entra pedindo, você não entra colocando as suas necessidades como prioridade diante de Deus. A prioridade primeiro é exaltar quem Deus é. A segunda prioridade na oração é você interceder por quem precisa. A terceira prioridade da oração é pedir por você mesmo, porque nós devemos, na oração, reconhecer as nossas fraquezas, os nossos dilemas, as nossas necessidades, as nossas carências, os nossos pecados, e então colocar isso diante de Deus, e Deus então vai nos fortalecendo. Nós precisamos, na oração, seguir o exemplo de Jesus. E aqui diz em 1 João 2:6 que nós devemos andar como ele andou. Olha que desafio que o apóstolo João nos propõe. E Filipenses 2:5, Paulo vai dizendo que nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então aqui
Na nossa lição também tem essa parte de João 10:30 aqui, que vai dizendo que apesar da sua profunda comunhão com o Pai, como diz ali em João 10:30, Jesus, ele não abriu mão da oração. Então veja bem, Jesus, ele orava e ele orou para escolher seus discípulos. Da mesma forma, se nós temos que andar como Jesus andou, eu vou levar o meu discípulo a entender que na oração eu vou então receber a sabedoria de Deus para fazer as minhas escolhas. Depois, na oração, Jesus orava pelos seus discípulos. Então, como eu falei, eu vou na oração interceder por aqueles que eu amo. Ele ensinou seus discípulos a orar. Por quê? Porque na oração é que nós vamos, então, estar perto de Deus, diante do trono da graça, e podemos, naquele momento de contrição, onde a gente se derrama diante de Deus, sermos, naquela oração, refeitos pela misericórdia de Deus e instruídos por Deus para o próximo passo. Jesus, ele também orou intensamente com a aproximação da sua morte. Aqui, nós vamos falar, o texto está falando do Getsêmani, e essa lição para nós é a seguinte: no momento da adversidade, das enfermidades, das lutas renhidas, nós precisamos orar intensamente, pedindo a Deus que nos dê força para encararmos todos os problemas dessa vida, mesmo que esse seja a morte iminente diante de nós. O discípulo, ele vai orando sempre, e no caso aqui, nós temos a visão de Deus do que está acontecendo, e mesmo assim nós estamos orando para que a gente passe por aquele momento, mesmo que seja a morte, da maneira mais sábia possível. E na cruz Jesus orou pedindo perdão pelos seus algozes, e é na oração que eu aprendo a perdoar, inclusive os meus inimigos. O exemplo na igreja primitiva, a igreja primitiva, ela nos dá em Atos 2:42 o exemplo de como deve ser a vida da igreja sempre. Uma vida onde eles perseveravam na oração, na comunhão, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Ou seja, para que tudo isso se torne realidade, comunhão entre os irmãos, a generosidade no partir do pão, o doutrinamento, o ensino da palavra de Deus, essa comunhão onde eu estou com os irmãos ouvindo a palavra, essa força, esse ânimo para frequentar o culto, a casa de Deus, me manter em comunhão, isso só acontece quando eu estou orando, certo? Então, assim como Jesus, a igreja, ela escolhia os seus diáconos, os seus ministros, trabalhadores em oração, quando enviaram os seus missionários, como diz o texto de Atos 13, a igreja de Antioquia, ela orou e o Espírito de Deus se manifestou e enviou Paulo e Barnabé para a missão. Nos momentos difíceis de perseguição, a igreja, ela orava para que viesse o socorro de Deus, como diz aqui na nossa lição. Então, nós precisamos, de fato, olhar para a igreja primitiva que está descrita em Atos dos Apóstolos e vamos perceber que a oração fazia parte do cotidiano e da prática da igreja ou da eclésia. Nós temos a prática da pregação do Evangelho como terceiro tópico da nossa lição, e o primeiro subtópico diz que a pregação do Evangelho é um privilégio. O que significa a palavra privilégio? Do latim privilex, que é a lei para poucos, para os privados, para aqueles resumidos. A gente sabe que o conhecimento do Evangelho não é um conhecimento oculto, algo místico, algo fechado para alguns eleitos, os escolhidos, aqueles que misteriosamente são escolhidos para estar ali, de forma nenhuma. O Evangelho, ele é aberto para toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira. E não é o mundo dessas pessoas que são predestinadas para serem salvas, aqueles que têm algum dom extraordinário, que vão ser resgatadas do meio de uma humanidade idiotizada. Não, senhores. Ali é o mundo dos homens. Deus amou o mundo dos homens, que deu seu Filho para os salvar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, como diz o texto bíblico. Então, o Evangelho é algo aberto, mas o privilégios é o quê? O privilégio para poucos é daqueles que aceitaram a Jesus,
do pequeno rebanho, das pessoas que escolhem e optam andar pelo caminho estreito para entrar pela porta estreita, que não andam segundo o curso do mundo, que não escolhem a porta larga, o caminho da facilitação, as terceiras vias. Essas pessoas que andam nas multidões, que gostam de estar com o maior número, geralmente elas não vão conhecer o Evangelho e não terão esse privilégio de receber essa revelação e pregarem o Evangelho, que é poder de Deus, para todo aquele que crê. O poder de Deus que destrói toda e qualquer fortaleza que Satanás construiu para aprisionar almas. O poder de Deus que tem a capacidade de curar vidas, de restaurar relacionamentos, que tem poder de libertar pessoas, de expelir demônios. Então isso é um privilégio para poucos. E aí nós precisamos também entender que a palavra testemunho no grego é mártir ou martírio. Nós sempre estaremos nos entregando, morrendo para nós mesmos, sendo martirizados por Deus no sentido da renúncia pessoal, quando nós nos entregamos à prática do testemunho do Evangelho, da pregação do Evangelho. E veja, quando eu estou me martirizando ou me renunciando e assumindo a causa do Evangelho no lugar dos meus desejos e daquilo que eu quero ou dos meus projetos, é claro que o meu testemunho ele impacta a vida das pessoas, mas você nunca salvará alguém pelo seu testemunho. Você salvará alguém pregando o Evangelho, que vai gerar aquele testemunho de salvação. Então a compreensão do Evangelho, da morte de Jesus, da expiação na cruz do Calvário, da substituição. Era eu que precisava estar na cruz, mas Jesus ele morre no meu lugar. Aquele justiçamento que Deus está fazendo através do seu Filho naquela cruz, aonde de forma legal eu tenho ali a posse da vida eterna, sou liberto da condenação, sou justiçado, depois sou reconciliado com Deus através de Jesus Cristo naquela cruz. Então todo esse entendimento do Evangelho é algo que faz uma diferença extraordinária na vida dos embaixadores, como diz aqui no texto, aqueles que representam o reino de Deus aqui na terra. E como eu já falei, ali em 2 Coríntios 5:20, vai falando que Deus entregou a nós o ministério da reconciliação entre os homens e o seu Criador. A pregação do Evangelho é uma responsabilidade, e aí eu acrescento, não uma neurose. Você não pode estar pregando o Evangelho para bater metas de conversão de almas. Você não pode estar pregando o Evangelho porque você tem medo de ir para o inferno. Você não pode estar pregando o Evangelho porque você leu lá em Ezequiel que Deus vai requerer o sangue do ímpio das tuas mãos, e aí você fica alucinado para pregar o Evangelho com uma motivação que não é a motivação que o Espírito Santo de Deus ele gera no coração do salvo. Quando você vai estudar administração de empresas, por exemplo, você vai aprender lá na cadeira de empreendedorismo que você se dará muito bem quando você fizer algum projeto econômico, financeiro, quando você estiver trabalhando na área que você mais se adapta e você mais ama realizar. Então, se você ama Cristo, se você ama a palavra, se você é um Macários, uma pessoa satisfeita, um bem-aventurado, que conheceu a Jesus e agora você está pleno, realizado, cheio de gozo, e você ama os pecadores e você quer que eles entrem no reino de Deus, o seu testemunho ele é algo natural, ele é algo dinâmico, ele é algo virtuoso, ele é algo que é percebido por todos como puro amor que vai exalando da sua vida. E é aqui que se faz a diferença, quando nós encaramos a responsabilidade de pregar o Evangelho, de repartirmos a nossa experiência, de anunciarmos o que Deus fez na nossa vida como algo natural e não como algo forçoso, algo que se torna uma lei sobre nós, um peso, um fardo muito pesado. Eu acho que uma pessoa, quando é salva, ela tem o prazer de falar da sua salvação. E uma pessoa que adoece, que se aborrece com essa questão de pregar o Evangelho e faz isso de forma forçada, ela na verdade nunca foi salva. Ah, pastor Kleber, mas eu sou salvo, mas eu sou tímido, eu não tenho coragem de pregar.
Largue mão dessa bobagem, porque Jesus, lá em Apocalipse, ele vai dizer que ele não tem nada a ver com os tímidos. Os tímidos, eles não têm nenhum tipo de serventia no reino de Deus. Você não precisa saber de tudo, você não precisa ser um grande teólogo, um versado nas línguas originais do texto bíblico, você não precisa conhecer plenamente uma doutrina da dogmática cristã, você precisa dar o seu testemunho de como Jesus lhe salvou e você precisa apresentar o Evangelho de Deus na prática, na sua vida. É disso que nós estamos falando. Porque se você entrar naquela questão de metodologia, daquela neurose de pregar, de planejamentos, de atuações evangelísticas, você pode estar correndo o risco de cair na questão da seita, do sectarismo, né? Levar as pessoas para um conhecimento obscuro, secreto, etc. e tal, que não é o conhecimento livre e aberto da palavra de Deus, que é comparada como luz. Agora a gente vai para a pregação do Evangelho, ela é urgente, que então é o nosso terceiro subtópico. Ali tem um errinho no nosso slide, mas você desconsidere. 3 e 3. A pregação do Evangelho, ela é urgente. E aqui eu leio o texto porque ele é maravilhoso. Diversas são as crises que afetam nossa atual geração. Muitas das crises também, elas são tão funestas, elas são tão irrisórias diante da realidade da vida que a gente as despreza. São crises que nós mesmos criamos, provocamos, e elas só revelam a limitação do nosso caráter diante das verdades de Deus, que afetam nossa atual geração. É perceptível que as estruturas sociais estão abaladas, e aqui dentro dos sociais a gente vê, né, questões financeiras, questões de fronteiras, questões de ideologia, questões culturais que fazem parte do mundo social, elas são tão irrelevantes diante da realidade das almas que estão indo para o inferno, mas as pessoas se perdem em crises e consternações dentro desses contextos, isso é muito difícil. Instituições como a família, como a escola, a política e até mesmo a religião estão sofrendo crises de todas as ordens, sejam elas morais, éticas, comportamentais, financeiras, políticas. Todavia, a maior crise é a espiritual. Então, milhões de pessoas em todo o mundo estão partindo desse mundo sem a salvação de Cristo. O mundo precisa ouvir a pregação do Evangelho e esta é uma tarefa de extrema urgência para a igreja. Então, quando eu olho o cenário das crises sociais, da humanidade, que com todo esse arcabouço científico, com toda essa tecnologia, com todas as possibilidades, desde o medicamento, da literatura, da engenharia, das tecnologias, ela vive cada vez mais neurotizada, vive cada vez mais deprimida. Você vai percebendo que o mundo, por mais que ele produza conhecimento, ele não tem respostas para o pior dos seus problemas, que é o pecado e a falta de esperança e a esperança de viver com Deus na eternidade. Então, nós temos que pegar dessa fraqueza do mundo, né, dessa inconsistência dos poderes do mundo, e a gente tem que comparar com aquilo que Cristo fez na nossa vida. Talvez a gente não tenha todo o dinheiro do mundo, todo o conhecimento do mundo, toda a ciência do mundo, mas nós temos o que importa, o que interessa, que é a salvação. E quando nós olhamos para o cenário do mundo, a gente vê pessoas milionárias, bilionárias, trilhardárias, cheias de conhecimento, de posse, etc. e tal, que cometem suicídio, que vivem deprimidas, que não têm paz na sua alma, que não têm sentido para a sua existência. Então nós temos que levar a chave de Davi, que abre a porta que ninguém mais pode fechar, que é a esperança da vida eterna, que é a esperança do reino do Messias, da obra de Jesus na cruz do Calvário, que é o descendente de Davi. Apresentando essa salvação, nós então estaremos contribuindo para que todas as pessoas, é impossível de nós as salvarmos, por isso que existe o inferno, mas a gente vai ganhar todas as almas que nós pudermos através dessa consciência da urgência da pregação. Então, a prática da boa conduta cristã, entrando agora especificamente no tema da nossa lição, e aí nós temos aqui a prática da conduta cristã no nosso andar, o primeiro subtópico. Então, aqui na nossa lição vai dizendo, nós temos que andar como filhos da luz,
Como eu falei, não existe trevas, existe falta de luz. Então o cristão, quando chega, ele não chega com um conhecimento fechado, obscuro. Ele chega com um conhecimento aberto, que é a luz do Evangelho. E ele chega para impactar os ambientes onde ele se insere, aonde ele é inserido. Então, andar como filhos da luz é causar um impacto positivo, trazendo vida àquilo que não tinha vida, conhecimento para aquilo que não possuía. De modo digno da vossa vocação, vox no latim, a voz de Deus, a voz que ecoa da eternidade na nossa alma. De sorte que a fé vem pelo ouvir, do ouvir a palavra de Deus, você ouviu o Evangelho, Deus ele providenciou pela graça de Deus a possibilidade de você ouvir a voz de Deus e coube a você ouvir a voz, se agradar da voz, entender o que a voz dizia e acreditar no projeto da voz. Quando você acreditou na chamada de Deus para a salvação sua, nossa e da igreja, você então revelou confiança no caráter do dono da voz. Então você foi salvo porque você, a partir do momento que entrega a sua vida para Cristo, você está dizendo que você confia plenamente nos propósitos do dono da voz que te chamou desde a eternidade. Então, andar em novidade de vida é a demonstração dos resultados práticos do Evangelho em você. É necessário que um salvo tenha uma nova forma de viver que impacte o mundo e que traga, de certa forma, o desejo de ímpios terem a mesma vida que nós. De forma honesta, a honestidade aqui ela é bem compreendida. Todos sabem o que querem dizer a palavra honesta, você não gerando nenhum tipo de prejuízo a quem quer que seja que se relacione com você, andar segundo a vontade do Espírito de Deus. E aqui cabe a gente deixar bem claro que o crente não anda com um livro de regras debaixo do braço, com um estatuto. Ele não vai decidir por si, olhando no livro de regrinhas, isso eu posso ou aquilo eu não posso. O cristão ele não anda nessa dinâmica do não posso, ele anda na dinâmica do não devo. O que é vão é aquilo que não tem sentido algum, utilidade alguma. Então aquilo que é vão eu não devo nem considerar, então eu esqueço, eu passo direto daquilo ali. Então quando eu ando na direção do Espírito de Deus, que é o Espírito da vida, não ando mais segundo o curso da carne, eu estou andando numa dinâmica muito complexa, estou andando na dinâmica do Espírito de Deus, que ela tem possibilidades infinitas, e aí então quando eu estou debaixo da unção do Espírito Santo, eu vou sendo conduzido nessa dinâmica do reino de Deus, que é uma dinâmica que agrada ao Senhor, não com legalidades, não com legalismo, com religiosidade, com exterioridades, com atitudes, com pequenos atos, com pequenas obras. Não, estou andando na vontade do Espírito Santo, a vontade de Deus vai automaticamente acontecendo na minha vida, e aí então eu conheço o que é plenitude do Espírito de Deus dentro de mim. É assim que eu tenho que andar. E depois andar em amor. Um novo mandamento Cristo nos deixou, que é amai-vos uns aos outros. E é muito, muito fácil eu amar o meu amigo, aquele que eu admiro, mas difícil é eu amar os meus inimigos. E o amor, ele, como vai dizer aqui no segundo subtópico, em nossos relacionamentos, o amor me faz vencer o mal com o bem. Então, a maior arma que eu posso ter contra meus inimigos é o amor. É uma faca lacinante que vai penetrar a alma dos meus inimigos, adversários, aqueles que se opõem ao Deus que está na minha vida, e eles serão feridos com o amor. E eles serão constrangidos com o amor. Por quê? Porque por mais ódio que eles invistam contra mim, eu invisto neles em amor e eles se constrangem porque eles esperam de mim o revide. O outro lado, eles esperam a mesma atitude deles contra eles, mas a gente oferece a outra face em amor. Nós temos aqui, então, em nossos relacionamentos, pagar o mal com o bem, ou vencer o mal com o bem, procurar viver em paz, nos aproximar dos aflitos, praticar a justiça dando exemplo,
exercer compaixão, o que é compaixão? A paixão é um sofrimento, então você sofre junto com aquela pessoa, né? Praticar a honra é você bendizer a pessoa, você prestar reverência àquela pessoa, respeito àquela pessoa, e você não precisa fazer isso com as pessoas que estão acima de você. Você tem que fazer com todas as pessoas e principalmente para aquelas que estão abaixo de você, em todos os níveis de significado que você pode imaginar, financeiro, intelectual, espiritual, etário, etc. Você tem que se colocar abaixo das pessoas de forma humilde e então fazê-las com que elas subam até a altura que você já está em Cristo Jesus. Isso é honrar pessoas. E quanto à sua liderança pastoral, quanto a seu pai, quanto a sua esposa, seu marido, seus filhos, você presta a honra digna daquela pessoa, naquela posição em que aquela pessoa está e ela se relaciona com você. Responsável no que se refere aos deveres da família, isso como filho, nós já falamos, como pai, como esposo, como irmão, etc. e tal. Respeitar as autoridades constituídas, né? Hoje nós temos um presidente que fala em nome de Deus, que procura dar testemunho de que considera as coisas da religião cristã, da liberdade, etc. e tal. Mas nos governos passados a igreja também prestou reverência, respeitou as autoridades, orou, abençoou, intercedeu, fez a sua parte, porque, veja, que Paulo nos ensina a orar pelas autoridades, e ele vive no contexto do Império Romano, que foi o império mais violento da história da humanidade, que fez muito mal e desabor à Igreja de Deus, e mesmo assim a Igreja de Deus orava pelas autoridades, porque não há poder constituído que não esteja onde está por permissão divina. Se Deus permite que eles estejam ali, mesmo que causem sofrimento a nós, nós iremos interceder por eles para que a misericórdia de Deus os alcance também. Praticar generosidade. Melhor coisa é dar do que receber, e nesse momento de pandemia, de muito desemprego, de muita aflição, a generosidade é uma das prioridades que eu como cristão, você como cristão, que nós como igreja deveríamos praticar. A generosidade em todas as áreas, ou doando, ou adquirindo algum produto que a pessoa está produzindo para que ela possa oferir seu lucro e levar para casa o pão de cada dia, mesmo que você não precise, mas você faz aquele ato como generosidade, você compra um produto que você não usa, mas dá de presente para alguém que vai gostar, e enfim, você precisa estar, como nós falamos anteriormente, na dinâmica do Espírito Santo, e aí o Espírito Santo vai nos conduzindo em plenitude, inclusive para praticar a generosidade e me contentar com o que tenho. Aqui é o grande segredo do Evangelho, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. O reino de Deus não é medido por aquilo que nós temos, mas por aquilo que nós somos com aquilo que nós temos. Então, quando eu sou grato, quando eu estou satisfeito, quando eu estou pleno com aquilo que eu tenho, agradecido a Deus por tudo, então eu estou vivendo de uma forma a me contentar com aquilo que eu tenho. E o cristão, ele precisa viver com isso. Como diz Paulo, eu subitei muito, eu aprendi a não ter nada, eu comi muito bem, já passei fome, em todas essas coisas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em nossa vida espiritual, e aí eu coloco assim, pense em você como templo de Deus, como diz Paulo aos Coríntios, capítulo 6 de 1 Coríntios, não sabeis vocês que vocês são templos do Espírito Santo, e pense em como você deve zelar pela casa que você tem, pela construção que você edificou. Quanto maior a casa, mais cuidados você tem, mais custos você terá. Então você imagina a importância que você tem no reino de Deus e como você deve zelar, manter o templo que é você mesmo, ou manter esse templo para que a glória de Deus nunca deixe de estar nele. Então você faz isso zelando pela sua fé e cuidando da sua trajetória espiritual, prosseguindo na direção de Cristo, esquecendo das coisas que para trás vão ficando e você cada vez vai adquirindo mais de Deus, como diz o apóstolo Paulo aqui aos Filipenses. E ele diz aqui que existe aqui uma gradação de A até o E,
nesse tópico da nossa lição, que vai falando aqui, ó, eu posso zelar pela minha vida espiritual. Eu posso praticar o zelo pela minha vida espiritual. Buscando uma vida de... Batalhando pela minha fé. B, afastando-se do pecado. Isso aqui é interessante. Quanto mais longe do pecado, né, melhor, das situações em que eu possa pecar, dos ambientes e dos contextos, das amizades, inclusive, das vidas que podem me influenciar. Afastando-se do pecado. B, C, buscar uma vida de santificação. Quanto mais eu me afasto do pecado, mais santificando eu vou ficando. Por quê? Porque afastando-me do pecado, eu vou abrindo espaços para que eu possa inserir palavra de Deus, momentos de oração, de meditação na palavra de Deus, e nisso eu vou santificando a minha vida. Obter a vitória em relação ao mundo, ou seja, o sistema que está afastado de Deus. Então, quando eu vou me afastando do pecado, eu vou perdendo aquele hábito de perder tempo na frente de televisão, de redes sociais, de assuntos vãos, de coisa que não me leva do nada para lugar nenhum, coisas sem sentido. Vou me afastando dessa influência maligna do mundo que vai movimentando e vai carregando de conteúdo esses programas interativos que servem somente para distrair a humanidade da sua verdadeira necessidade, que é a salvação de Deus. Então, se eu começo a perder tempo com esse sistema afastado do mundo, carregado de coisas que são vãs, eu também vou influenciando mal a minha alma e é capaz de eu perder a minha salvação. E aí, no E, estar disposto a trabalhar na obra do Senhor, como diz 1 Coríntios 15, 58. Então, quando eu não distraio, quando eu não perco tempo, quando eu priorizo o reino de Deus, o Espírito Santo de Deus me enche com os projetos divinos, e aí então eu vou usando do meu tempo para trabalhar para Deus e dar testemunho da glória de Deus na minha vida. Concluindo, estudamos e refletimos sobre assuntos de grande importância para a nossa vida enquanto discípulos de Cristo. Então estamos cientes da importância que a palavra de Deus, a oração, a pregação do Evangelho e nossa boa conduta na vida cristã exercem sobre nós em relação ao nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Aqui estão as práticas, dê uma pausa aí e aí pense bem nesses 4 tópicos, o expediente, as pessoas que estão envolvidas, das quais nós pedimos que você ore, que você interceda, que você peça por elas. E aí então pedimos que você curta, compartilhe e divulgue o nosso trabalho para que a gente ganhe mais relevância aqui nessa plataforma do YouTube e alcancemos mais pessoas. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula em nome de Jesus. Tchau.